Isso aí. Então vamos iniciar os nossos estudos. O tema de hoje, resgates espirituais, porque tais temas eles são reiterados nos livros de André Luiz, como as demais obras, mas nos livros de André Luiz, como, por exemplo, no livro Ação-Reação, como Missionários da Luz e os demais livros, André Luiz teve a preocupação de, além de conceituar, trazer os exemplos em vidas. Vidas estas muito semelhantes às nossas vidas. E André Luiz, ao apresentar estes livros, psicografados pelas mãos sagradas do nosso inesquecível Chico Xavier, André Luiz está confortando os nossos corações através de procedimentos, iniciações espirituais, como sobreviver no mundo encarnado, como superar as indagações que visitam as nossas almas, que visitam todos nós, naqueles enigmas pessoais, nos dilemas das nossas vidas, e sabemos que tais situações ocorrem por uma necessidade expiatória, de provas, expiações, isto é, resgates espirituais. Sabemos todos nós que não possuímos somente uma encarnação, possuímos muitas vidas que se encontram acopladas no nosso psiquismo, em nossos corações, em nossas lembranças e memórias emocionais. Então, precisamos, amigos e amigas, buscar a verdade. Nós temos sede desta verdade. Jesus colocou isso com muita clareza ao conversar com a samaritana, dizendo que ele iria oferecer a água viva. E esta água viva iria cessar as nossas sedes. No livro Ação e Reação, já penetrando no tema central, que são resgates espirituais, nós temos no livro Ação-Reação, Psicografia de Chico Xavier, uma sequência de capítulos em que André Luiz, como bom estagiário, nos representando, André Luiz se encontra num posto avançado chamado Mansão Paz. Tal posto encontra-se no umbral, imerso no umbral. E André Luiz relata, através da orientação de dois mentores, Druso e Silas. Druso pai e Silas filho, em que ambos resolveram assumir a administração da colônia do posto avançado Mansão Paz, a fim de que eles pudessem resgatar o seu passado. E temos um capítulo, já iniciando e penetrando na essência do tema de hoje, que são resgates espirituais, temos o capítulo chamado Débito Estacionário. Tal capítulo existe dois personagens centrais, chamados Poliana e Sabino. E segundo os relatos e narrações do mentor André Luiz, orientado por Silas, que é o instrutor deste livro, Sabino e Poliana, em vidas passadas, eles foram nobres e abusaram do poder, torturaram vidas, prejudicaram as comunidades na Europa Antiga, na Idade Média. E eles reencarnam, depois de alguns séculos, aqui no Brasil, numa situação de indigência. Eis aí o primeiro apontamento
do resgate espiritual. Lembrando que provas, expiações, essas necessidades kármicas não são uma mera relação calculista. Errei, necessariamente terei que resgatar. Faz sentido, mas podemos antecipar soluções. Errei, isto é, no momento em que eu me equivoquei, por uma falta de evolução, por uma inexperiência, eu posso substituir essa culpa que norteia o meu mundo mental com a responsabilidade das virtudes do cristianismo primitivo, que podem operar de forma heróica em nosso espírito. Fazer das sombras a luz. Desenvolver no deserto da vida a capacidade de alcançar oásis e acreditar, simbolicamente dizendo, que diante do cenário é possível haver águas na parte subterrânea desse deserto, porque as chuvas elas se manifestam em todo o planeta, inclusive no deserto da nossa vida, a fim de que possamos aliviar e ser aliviados. Então, nesse capítulo Débito Estacionário, do livro Ação-Reação, Poliana e Sabino, eles foram tiranos em vidas passadas e reencarnam numa situação de indigência, e segundo Silas, a fim de que eles possam superar eles mesmos e resgatarem, vivendo a experiência das suas próprias vítimas. Se eles conduziram as suas vítimas à miséria material e moral, eles vão viver estas experiências, estas situações, estes fatos. Mas, quando a verdade ela alcança os nossos corações, naturalmente abrindo as portas dos nossos corações, a verdade pode nos libertar. E um dos meios que possamos alcançar a verdade é o conhecimento na luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. E segundo Silas, orientando André Luiz, o irmão Sabino, ele, há 400 anos, em torno disso, ele era um fidalgo, totalmente irresponsável, e reencarna logo depois, digamos assim, após alguns séculos, na condição de anão paralítico, e com deformidade no crânio, e com limite de discernimento. Mas, segundo André Luiz, em sua narração do capítulo Débito Estacionário, do livro Ação-Reação, o Sabino, mesmo com a terapia da reencarnação que nos leva ao esquecimento terapêutico, o Sabino, ele conseguia lembrar a condição dele de fidalgo. Isto é, Sabino fidalgo, nobre, aquela falsa superioridade, ainda existia na sua última encarnação, como Sabino paralítico, anão e com deformidades no seu crânio. Então, amigos, o Sabino, apoiado pela Poliana em vidas passadas, que é mãe e filho, o Sabino não consegue, por decisão pessoal, resgatar o seu passado, através de ações poderosas no caminho do bem, bem como a reforma íntima, a transformação esta, que ela se inicia, muitas vezes, pela via intelectual. Intelectualmente, conhecemos a necessidade da reforma íntima, da transformação, mas nós não conseguimos, porque é um desafio emocional. Nem sempre o que eu falo, nem sempre o que eu menciono estão em sintonias com o meu emocional. O meu emocional contraria a minha convicção intelectual. O meu intelecto almeja, deseja o aperfeiçoamento do espírito.
No entanto, o meu emocional nega em ações, porque nós estamos imantados em condicionamentos em que a nossa vida está mais para o passado do que o presente. Mudamos de corpos, de nomes, vivemos talvez num país diferente. Mesmo assim, o meu olhar ainda é de séculos passados, dos milênios. Por isso que quando nós conseguimos controlar alguma inclinação que nos leva à cadeia emocional, isto é, a cadeia que está dentro da gente, é uma prisão que ainda nós não conseguimos superar. Às vezes saímos de tal prisão, desse cárcere íntimo, mas voltamos pelas forças dos hábitos, pelos condicionamentos e automatismos de vidas passadas. Por isso que o resgate espiritual não pode ser refletido como um mero calculismo. Vou fazer o bem para que eu possa resgatar o passado. É claro que isso é fundamental. Fazer o bem já é um grande avanço. É o primeiro passo que eu estou dando para a porta estreita, segundo o Evangelho do Senhor Jesus. Mas, se o bem que eu faço ainda está impregnado do meu ego, apesar do valor que é a bondade, mas o bem que eu faço ainda é um mero condicionamento e não representa uma transformação autêntica que nasce nas profundezas do nosso ser, talvez eu possa viver a experiência, e já estou recomendando a leitura, do livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier, em que o irmão Jacó, que dita esta obra mediúnica, que é um dos dirigentes da Federação Espírita, Frederico Figner, ele, ao desencarnar, ele viveu uma grande frustração em que o seu perispírito era opaco, isto é, semelhante aos nossos corpos físicos, sem luz nenhuma. E ele foi recebido por Bezerra de Menezes, ele foi recebido pela sua filha, que antecedeu, primeiramente na sua encarnação, já se encontrava no mundo espiritual, a Marta, e pelo protetor Andrade. Todos eles refletiam luminosidade em seu halo, em sua aura, no seu perispírito. Menos o irmão Jacó. O irmão Jacó viveu quase a vida toda na caridade, um homem de caridade. É curioso isso. Isso força todos nós a indagarmos como é que pode. O irmão Jacó, dirigente da Federação Espírita Brasileira, desenvolveu caridade além dos 50 anos de vida. Dirigente de centro espírita. Como é que ele alcança a vida espiritual após a morte do corpo físico? Ou seja, ele reingressa na pátria espiritual e não tem uma luz no perispírito dele. É opaco. O corpo dele, o perispírito dele, é semelhante ao corpo de carne que nós vivemos. Como é que pode? É porque, na realidade, o resgate espiritual nasce com a precisão, com a sublimação da orientação do Mestre Jesus em seu Evangelho. Ele diz: quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo e tome sua cruz. Isto é, terei que negar estas inclinações, estes condicionamentos, estas personalidades, que são entidades que tentam determinar como serei. Se eu tenho uma personalidade, são muitas em mim, se eu tenho uma personalidade que eu desenvolvi a paciência, a flexibilidade no caminho do bem, esta personalidade vai me confortar aqui e agora. Mas pelo fato de nós encarnarmos, nós temos poucas personalidades, poucas facetas, poucas experiências no caminho que nos leva ao grande equilíbrio. Pois não, Paulo, quer falar? Eu ia colocar uma coisa, quando você falou de vida, né? Uma vez
eu te perguntar o que você acha. Vamos supor duas virtudes. Orgulho, um vício e uma virtude. Paulo, pode repetir que o teu áudio está falando. Tá esquisito. Melhorou? Você que agora está sem som. Fechou. Primeiro, me orienta aí. Voltei. Estou vivo, estou encaixado. Para ficar fácil. A gente tem orgulho. Começa com 100% de orgulho. A cada encarnação. Fugiu, Paulo. Pessoal, o som fechado. Senão a gente fica ouvindo o eco da pergunta. Então você pergunta, Paulo, aí depois o Carmélio abre o som, tá bom? Vamos supor, Carmélio, uma pessoa tem numa encarnação 100% de orgulho. Ele é orgulho puro. E aí ela vai fazendo a reforma íntima, ela vai baixando para 90, para 80, para 70, para 50, até que ela consegue zerar alguns vícios. Assim também ocorreria com as virtudes. Perdão, ela começa com 0, leva uma vida razoável, vai para 20, estaciona em outra vida, vai para 30, vai para 40, até que ela atinge o 100%. O que você acha dessa forma de ver? Paulo, eu acho muito interessante, alimentador, porque todo e qualquer ato que tenha essência em Cristo, isto é, que tenha vida em abundância em Cristo, é válido, sem dúvida alguma. Existe uma questão do Livro dos Espíritos, é importante recorrermos sempre às obras básicas. 917, a pergunta diz respeito sobre o egoísmo, mas tem uma parte da resposta que ela é grande. Quem responde é o Fenelon. Quer que eu leia? Olha, ela é grande, Paulo. Eu gostaria que você lesse, talvez, o penúltimo parágrafo, que fala sobre a personalidade, que fala a respeito da personalidade, em que, segundo Fenelon, o nosso egoísmo está assentado pelo excesso de valor que nós damos à nossa personalidade. Olha que interessante a definição do espírito superior chamado Fenelon, que ele fala que o egoísmo é próximo disso, tá bom, amigos e amigas? Segundo Fenelon, deve estar no terceiro parágrafo, o segundo, que ele fala que o nosso egoísmo se assenta pelo excesso de valor que nós damos à personalidade. E segundo Fenelon, nós podemos alcançar a nossa cura quando nós estudamos e compreendemos o Espiritismo. Isto é, nós iremos dar o valor devido, não mais e não menos, à nossa personalidade. Então, conforme tu colocou muito bem, Paulo, orgulho, egoísmo e outros comportamentos ainda limitantes da nossa evolução, todos eles estão ligados ao excesso de valor que nós damos à nossa personalidade. Inclusive, tem uma mensagem de Emmanuel, eu acredito que se encontra no livro... 917. 917. Fenelon que assina. Fenelon. Que tem uma parte que fala da personalidade. Não precisa ler ela toda, não, porque ela é grande, e aí vai fugir um pouco do nosso tema. Mas tem uma parte desta resposta, 917, não sei se a Norma localizou, ou algum amigo... o áudio, Norma. O egoísmo é a fonte, é isso? É isso aí, que fala da personalidade. É importante a gente frisar essa leitura aqui para todos, porque é autoconhecimento. Segundo o Fenelon, ele fala da personalidade. Alguém pode ler, se alguém localizou? Ele fala do egoísmo que tem a ver com a personalidade, o excesso de valor que nós damos à personalidade. Ele fala assim, olha, se enfraquece a proporção moral predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta
do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Não estou te ouvindo. Está fechado o teu áudio, Carmene. Então, as leis anteriores, dessa leitura que você fez, nas leis anteriores, falam sobre a personalidade. Se alguém puder localizar, que ela tem uma importância, porque a nossa personalidade, ainda necessitada de autossuperação, a nossa personalidade impede a nossa reforma íntima, transformação. De qualquer maneira, o que podemos entender a respeito dessa necessidade de resgatarmos o nosso passado começa mesmo pelo projeto da reencarnação. Encarnar é um planejamento em que, exceções dos missionários, você só encarna por uma necessidade de prova, de expiação e exceções raríssimas de missão espiritual. Mas quase na totalidade, as encarnações implicam sempre relações provacionais e expiatórias. Pois não, Paulo? Esse é esse pedaço. Pois não. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. É esse? Destruir um e desenvolver o outro deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro, e de olho no Código da Vida Penal, né? Deixa eu falar algo, Paulo. Então, perfeito, tranquilo. Mas o importante, amigos e amigas, é que, voltando o capítulo do livro Ação-Reação, Débito Estacionário, em que existem dois personagens centrais, Poliana e Sabino, tanto a Poliana como o Sabino, eles estão resistindo eles mesmos. Isto é, vidas passadas se apresentam. Por sua vez, se apresentam também fatos, resgates, circunstâncias que vão gerar a dinâmica, da necessidade de uma nova história. Eu gostaria também de trazer um outro capítulo do livro Ação-Reação, também importante. Esse já é um exemplo positivo. Um exemplo positivo. Positivo no sentido que o espírito que eu vou mencionar, ele já reagiu de forma melhor. Diverso da Poliana e do Sabino, do capítulo Débito Estacionado do livro Ação-Reação. No mesmo livro existe chamado Débito Aliviado. O personagem central desse capítulo, Adelino Correia. Amigos e amigas, vejam bem, esse capítulo é fundamental para aqueles que buscam o autoconhecimento. Porque Adelino Correia, ele, no século anterior, naquela encarnação, ele teve uma personalidade, uma encarnação chamada Martim. Ele viveu no Brasil Império, e ele, como Martim, na penúltima encarnação e a última como Adelino Correia, isto é, a última como Adelino Correia e a penúltima como Martim. Com o Martim, ele, lamentavelmente, ele ateou fogo no corpo do pai, que estava dormindo, e o pai faleceu, desencarnou nestas condições perante o filho adotivo, que é o Martim. Se apaixonou pela madrasta. E aí vocês imaginam a tragédia em que o pai viveu e o Martim, lamentavelmente, incidiu nesse crime. Bom, Martim seguiu a vida, desencarnou e foi aprisionado pelo próprio pai no umbral. O pai não perdoou e aprisionou.
o seu filho cruel, filho adotivo, naquelas regiões do umbral, e, um dado momento, o Martim foi resgatado pelos bons espíritos da colônia Mansão Paz, que é o posto que esclarece no livro Ação, Reação, Séria André Luiz. Martim é a personalidade problemática que, pelos seus atos, ele planejou, ele não precisa colocar isso no papel, não há necessidade de colocarmos em planilha, nada. As nossas ações de hoje, elas vão criando planejamentos para outras encarnações. Isso é um processo natural. Natural. Se hoje eu consigo controlar a minha irritabilidade, naturalmente, numa encarnação posterior ou numa vida redimida, no mundo espiritual, isto é, sem necessidade de encarnar, o esforço de hoje vai me gerar consolações no futuro. Então, as minhas atitudes, os meus comportamentos geram programações de futuras encarnações, ou não, que eu posso também cessar as encarnações no planeta Terra. Posso encarnar em Júpiter, que eu teria um corpo mais avançado, sem necessidade de viver nesse mundo denso. Então, ocorre o seguinte, voltando no capítulo, agora nós estamos num capítulo diferente, meus amigos e amigas. Nós estamos no capítulo Débito Aliviado, do mesmo livro. Ação, Reação, Psicografia Chico Xavier. No Débito Aliviado, existe um personagem chamado Adelino Correia, que eu estou esclarecendo que numa vida anterior ele foi Martim, se apaixonou pela madrasta dele, e ele, em conivência com 2 escravos, na época era Brasil Império, resolveu matar o pai com fogo. Ele desencarnou como Martim, o pai aprisionou ele no umbral, depois de algum tempo, sofreu muito, foi resgatado pela Mansão Paz. Ao resgatar o Martim, durante anos na Mansão Paz, tá? Erraticidade, isto é, entre 2 encarnações eu fico no mundo espiritual para poder voltar à carne, ele resolveu se transformar. Começou a se tornar um grande trabalhador do bem. Reencarna no Brasil com outro nome, agora como Adelino Correia. Na condição de Adelino Correia, ele leva a sério a reforma íntima, a transformação do espírito. Ele entendeu que a mensagem da cruz, o evangelho da cruz, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser edificado, operado de dentro para fora. E ele se transformou a tal ponto que, quando ele reencarnou como Adelino, acreditem, o Adelino começa a desenvolver no seu perispírito luminosidade. Tanto é que Silas e André Luiz, quando visitam Adelino na nossa dimensão física, ele encarnado, eles apelidaram o Adelino como vestimenta de luz. Imaginem, este próprio Adelino, na sua última encarnação, foi o Martim que incidiu no crime de homicídio perante o pai. Mas ele se transformou. Ele conseguiu resgatar o seu passado. Ao resgate espiritual. Isto é, ele se transformou a tal ponto que ele agora emite luz. Mas ele, como Adelino Correia, ele tem aquela síndrome do fogo selvagem. A sua pele é toda ela avermelhada, ele tem reações muito sérias, porque no ato criminoso dele houve uma fixação mental, uma monideia, naquele ato que ele incendiou o corpo do pai e levou o pai à morte do corpo físico. E ele fixou, chamado, inclusive quem fala isso é o próprio Silas, chamado trauma do perispírito. O perispírito de Adelino encontra-se com esses traumas, essas fixações mentais, pelo ato dele como Martim. É o mesmo espírito. Só que, na condição de Adelino Correia, eis aí a questão importante para a nossa formação espiritual, meus amigos. Adelino Correia conseguiu desenvolver essa transformação. Ele resistiu, o Martim, que trazendo agora
a casa mental, vocês devem lembrar, a casa mental de Calderaro, no livro No Mundo Maior, existe um capítulo Casa Mental, do livro No Mundo Maior, em que Calderaro, que é o mentor desse livro, Célia André Luiz, apresenta essa casa mental. Isto é, uma casa, símbolo da casa, porão inconsciente, sede de automatismo, condicionamentos. Primeiro andar, presente, hoje, sede do esforço e da vontade. Terceiro andar, que é o telhado, é a nossa superconsciência, a nossa angelitude. Então, o Adelino Correia conseguiu superar o Martim, que está lá no porão, com aqueles comportamentos criminosos, alcançou a vida presente, ele está presente em corpo e alma. Às vezes, nós só estamos presentes em corpo, só existindo. Quando estamos com a nossa alma, passamos a viver. Pois não, Paulo? Ô, Carnélio, Oi? você vê as mãozinhas que estão aqui na frente da tela? Não, né? Teu áudio está fechado. Está sem áudio, Carmélio. Desculpa. Ah, eu estou mal habituado. Desculpa, voltou de férias, né? Aquele reinício. Agora vai, mas eu não estou vendo as mãozinhas, não. Mas tem gente querendo. Pode indagar à vontade aí, tá? Não sei se. Paulo, tá sem áudio, Paulo. Agora sou eu que falo você, Paulo. Tá sem áudio, Paulo. Viu a mãozinha? Mãozinha. Ah, vi. A sua. Vi. Então, quando você falou de ideia, monoideia é um caminho para a autoobsessão ou já é a autoobsessão instalada? Aí é o seguinte, Paulo, as respostas que nós sempre procuramos esclarecer é segundo a doutrina. Na doutrina, não existem respostas rígidas que quando se é auto-obsessão ou obsessão. Podem ser as duas coisas ou pode ser uma delas. Uma coisa é certa. Estou numa imperfeição que está me gerando uma sintonia para a auto-obsessão e também a sintonia com os obsessores. Mas tudo isso eu estou permitindo. A monideia, segundo as reflexões que eu faço, dos livros de André Luiz, sem dúvida alguma, passíveis de melhora, segundo o melhor entendimento, eu entendo que a monideia, ela nasce pela auto-obsessão, porque a ideia, ela tem a ver com o atributo do espírito. E uma vez que o espírito, ele é o senhor de si, ele, com seu livre-arbítrio, ele pode defender ideias refratárias da luz ou ideias que representam a luz. Então, acredito que seja pela auto-obsessão. Valeu, Paulo. Então, amigos e amigas, vocês perceberam que no capítulo Débito Aliviado do livro Ação-Reação, Célia André Luiz, o personagem central desse capítulo, Adelino Correia, ele consegue superar o Martim. E é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Que existe em nós personalidades que estão tentando determinar o nosso destino. Se tais personalidades elas representam a beleza dos princípios luminosos do Evangelho do Senhor Jesus, essas personalidades vão nos consolar naquelas noites de poucas estrelas. Essas personalidades do bem, elas vão desfazer, soprar aquelas nuvens cinzentas, mas vamos ter um toque de realidade. Se nós encarnamos, é porque existem muitas facetas em nós, muitas características que nos levaram à reencarnação. Inclusive, só para trazer aqui duas informações importantes que têm a ver com o Livro dos Espíritos. A primeira é o seguinte: segundo Allan Kardec,
ele faz a pergunta sobre a encarnação na questão 339. E a seguinte é 340 também. Ambas falam da encarnação. 339, em sua resposta, fala que quando você encarna, você entra na escravidão. E quando você desencarna, você sai da escravidão. Então, essa pergunta e a resposta, naturalmente, nos dá uma realidade como os espíritos superiores observam a gente. Na realidade, nós estamos numa escravidão. Essa escravidão, não se iludam, tem nada a ver com o físico. Tem a ver com o nosso emocional, nosso psiquismo, que inquietam a gente baseado em nosso passado. E a 340, que Allan Kardec pergunta se a reencarnação é um ato solene e importante, e a resposta é próximo disso, diz o seguinte: é uma espécie de viajante que pretende atravessar uma travessia perigosa e terá que embarcar. E não sabe se vai conseguir afrontar o mar, as ondas da vida. Inclusive, até vou pedir, Paulo, pode ler, Paulo, essa 340 do Livro dos Espíritos, porque ela traz a chamada travessia perigosa. Essa travessia perigosa é quando nós não temos a consciência da necessidade de autossuperação. Nós estamos distraídos. Nós estamos no mundo imaginário, esquecendo a realidade da vida espiritual. Isso faz com que nós ainda estamos muito distantes da autossuperação. Então, essa questão 340, o Paulo vai ler. Então, vamos dar atenção a essa questão, porque ela tem colocações importantíssimas. Pois não, Paulo? 3, 4. Bom, essa questão é da parte 2ª, capítulo 7º, Retorno à vida corporal. Pergunta: o instante em que um espírito deve encarnar-se é para ele um momento solene? Cumpre esse ato como um acontecimento grave e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa. Ele não sabe se vai encontrar a morte nas ondas ou o que irá enfrentar. O viajante que embarca sabe a quais perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com os espíritos. Conhece o gênero das provas às quais se submete, mas ignora se sucumbirá ou não. O mesmo ocorre com a morte do corpo, que é renascimento para o espírito. A reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio ou clausura. Tá ótimo, Paulo. Tá ótimo. Muito obrigado, Paulo. Voltando a essa questão, amigos, para que possamos meditar, entender o valor de resgatar o nosso passado, essa questão 340, ela traz em seu conteúdo que nós estamos passando por uma travessia perigosa. É claro que eu não quero ser aqui o profeta do caos, dos dias difíceis, não é isso? Mas sabemos que quando nós estamos diante de um terreno movediço, de uma floresta escura da nossa vida, é necessário ficarmos quietos, não agir no primeiro impulso. Olha só que interessante, olha o símbolo da natureza. Vamos tentar aqui refletir através dos símbolos da própria natureza. Segundo a natureza... Carmélio, pergunta. Oi? Oi, Paulo? 2 mãozinhas levantadas. Mas eu não estou pegando todas as telas, não, mas pode fazer a pergunta, que eu não vejo todos. Eu só vejo 6 pessoas aqui. Por isso que eu não estou conseguindo... Mas já fica à vontade.
Me ajuda aí, Paulo. Aí você vê por mim, porque eu só estou com 6 pessoas observando nesse momento. As demais talvez não estou vendo, aí a mãozinha não aparece. Vai, Denise. Pode ficar à vontade, Denise. Acho que é Denise. Pode ficar à vontade, pode perguntar. Carmelo, foi sem querer. Obrigada, eu quero tirar essa mãozinha, não consigo. Que Deus lhe abençoe. Então, vamos voltando aqui. Então, essa questão, amigos e amigas, da travessia perigosa, ela nos dá uma realidade. Por que eu estou colocando isso? Porque o André Luiz, em outras palavras, olha só, existem sintonias dos conteúdos da doutrina espírita. Na questão 340, em sua resposta, que o Paulo leu, diz o seguinte, que nós somos convidados a passar por uma travessia perigosa. Essa travessia perigosa somos nós mesmos, com as nossas inquietudes, comportamentos, enigmas pessoais, que devemos já aprender a não existir, mas principalmente a viver. Nós ainda estamos existindo. Nós não estamos ainda vivendo. Porque existe uma diferença de existir e de viver. Existir nos iguala à pedra, à planta, à montanha. Viver é um atributo da qualidade superior. Quando você passa a viver, você se aproxima com características do vós sois deuses. Você se sente um pequeno Deus, porque você passa a desenvolver valores, virtudes e busca o caminho que vai levar à beleza do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, travessia perigosa representa nós mesmos. E o André Luiz, no livro Nosso Lar, capítulo 1, de nome Zonas Inferiores, ele diz o seguinte: acendei vossas luzes. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Então, André Luiz também nos convida a esse toque de realidade espiritual. Ele está nos convidando, olha, procurem viver a realidade espiritual. As palavras de vida eterna. Isto é, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Porque se eu não busco a verdade hoje, a verdade vai bater as portas do meu coração após a minha desencarnação. E talvez eu não teria a oportunidade de resgatar em plena experiência do mundo material. Talvez eu teria necessidade de resgatar numa próxima encarnação. E já se aproximando do final, temos aí, voltando ao livro Ação-Reação, lembrando os amigos e amigas que o nosso estudo de hoje, o tema tem a ver com resgates espirituais. Eis aí o tema resgates espirituais, em que somos convidados a superar as necessidades de refazer a nossa história, uma nova vida, superar velhos capítulos que nós não conseguimos resolver, deixamos pela metade e ao deixarmos os capítulos não resolvidos, infelizmente, magoamos corações e esses irmãos, essas irmãs, são os nossos credores, às vezes invisíveis aos nossos olhos, ou às vezes visíveis aos nossos olhos, como filho, como esposa, como amigo, que precisamos entender o valor da vida. Temos o último capítulo, trazendo os exemplos do tema de hoje, estudos de hoje, resgates espirituais. Centralizei o estudo hoje no livro Ação-Reação, psicografia de Chico Xavier, Célia André Luiz, e o capítulo que eu vou apresentar é um capítulo mais positivo do que eu falei anteriormente, que é o débito aliviado do Adelino Correia. Ele superou aquela encarnação, mas foi aliviado a expiação, o karma dele, porque ele fez por onde? Já esse capítulo, dívida expirante, isto é, dívida que acabou, esse capítulo mostra que o espírito se redimiu naquela questão. Olha que interessante.
primeiro capítulo que nós estudamos do livro Ação-Reação, exemplificando o título de hoje, que é Resgates Espirituais, é o débito estacionário. Apresentamos Poliana e Sabino com espíritos altamente indébitos com as leis divinas e não conseguiram, naquela encarnação, superar o passado de rebeldia. E ficou estacionado as questões de superação. Eles não conseguem. E depois apresentamos o segundo capítulo, que é o débito aliviado, em que o personagem Adriano Correia supera ele mesmo, como Martim, e na condição de Adriano Correia, ele desenvolve a reforma íntima, se transforma, ele recebe o pai dele como filho adotivo, ele, como Martim matou o pai, e agora ele recebe na casa dele, na porta da madrugada, da casa dele, era uma madrugada, em que uma mãe, inconsequente, deixou o filho na porta e sumiu. Só que esse filho era o pai dele que reencarnou. E aí ele recebe aquele filho na madrugada e ele sente uma profunda alegria. Então ele resgata, ele faz uma revolução da vida dele. Então ele sai da condição de homicida para um espírito evangelizado cheio de luz. Olha que esperança para todos nós. Às vezes o nosso erro não é tão grande assim, é pequenininho, e a gente fica desanimado. Então, ânimo, gente. E agora estou indo para o terceiro capítulo, mas antes disso, o Paulo levantou o dedo. Agora acertei, Paulo. Essa mãozinha real. Não, é só que eu lembrei uma palavra de Paulo de Tarso, né? Ele fala: renovai-vos pela transformação da vossa mente. Perfeito, Paulo. Muito bom. Sempre gabaritando, hein, Paulo? Está gabaritando, hein? Muito bom. Então, vamos agora para o terceiro e último capítulo, exemplo do nosso tema de hoje, que é a dívida expirante, isto é, dívida que acabou. O personagem central é Léo. O Léo, ele, numa vida anterior, ele se chamava Ernesto, e ele, como Ernesto, ele abandonou o irmão, levou o irmão a uma situação difícil. O irmão dele, numa vida anterior, como Ernesto, ele tinha um irmão em que ele abandonou por questões de herança, de se apropriar de bens materiais dos seus genitores. E esse irmão tinha um problema mental, e ele deixou o irmão andar numa área rural, e o irmão adquiriu pneumonia e faleceu. Olha só que situação. Necessidade de resgatar, não tem jeito. Criou-se atos violadores das leis divinas, naturalmente eu já estou programando a minha futura vida. Minha futura vida tem a ver com os meus atos de hoje. A programação é essa. Eu não preciso de um mentor lá no nosso lar para poder fazer minhas programações reencarnatórias. Eu mesmo estou fazendo aqui agora, com os meus atos. Então eu tenho a chave da vida. Eu posso abrir a porta para sair dessa prisão ou deixar a chave ao lado da porta e não sair da prisão. Então, depende de mim. Bom, o nosso Ernesto reencarna como Léo. E como Léo, acreditem, ele resgatou tudo. Ele passou pelas mesmas experiências, sofreu. Ele encarna com um outro, naturalmente, um outro irmão, e esse irmão age conforme ele agiu no passado, só que ele superou tudo. E ele se encontra numa enfermaria, num hospital público, na ala dos indigentes, e ele está horas antes, ele se encontra horas antes em desencarnar, ele está para desencarnar. E ele está as últimas horas da sua vida, naquela encarnação. E Léo está ali no leito, numa cama, e frente a ele encontra-se um crucifixo, muito comum nos hospitais públicos. E ele observa aquele crucifixo e se apresenta ali o André Luiz e o Silas. E o Silas esclarece ao André Luiz que esse irmão, a dívida dele acabou. A dívida dele não existe mais no tocante a essa questão do passado dele com o irmão. E o Silas fala: André, você pode conversar com ele mentalmente. O Léo vai pensar que ele está conversando com a consciência dele. Mas, na verdade, ele vai conversar com você. Olha que fenômeno interessante. Muitas vezes, nós imaginamos que estamos conversando com a nossa consciência, não é verdade? Mas, às vezes, é uma indagação de um espírito amigo, de um protetor, que está conversando com a gente. É por isso que é importante a ponderação, o diálogo, a meditação.
estas meditações, estes diálogos, alcançam as nossas profundezas. E em nossas profundezas existe o nosso Deus, a nossa angelitude. E o Léo, ele conversa com o André Luiz. E André Luiz pergunta: você não está triste diante dessa situação de indigência, no hospital público, sozinho, sem os seus familiares? Você sabe qual foi a resposta do Léo, meus amigos? Eis aí o resgate espiritual. É um outro homem. O Léo não é mais o Ernesto, que incidiu no crime. Agora o Léo é um espírito grandioso, de paz e de heroísmo. O Léo diz o seguinte para André Luiz: fala assim, não, eu não estou revoltado, não, porque aquele que está ali na cruz, aí ele direciona o olhar dele para o crucifixo, uma escultura que se encontra na parede ali do hospital público. Ele fala o seguinte: aquele nada fez, aquele foi o exemplo de resignação, mas eu, assim ele explicando, mas eu tenho uma necessidade de passar por isso, de superar tudo isso. Eu sei que eu estou golfando sangue. Ele está golfando sangue. E ele sabe que vai desencarnar. Mas ele recebe isso com muita resistência. Lembrando até, trazendo um pouco do Evangelho do Senhor Jesus, aquela personagem, aquela mulher que estava sangrando. E no sangramento, ela foi ao encontro de Jesus e tocou nas vestes do Mestre Jesus. E ao tocar nas vestes do Mestre Jesus, ela teve que superar a multidão. Simbolicamente dizendo, esta multidão somos nós mesmos, que são personalidades que impedem que nós sejamos otimistas, vibrantes na luz, heróicos, resistentes. Se você caiu, lembra, você estava em pé. Quem caiu estava em pé. Tem essa impressão. Aliás, vou até mais longe. Você sempre esteve em pé. O cair foi um mero acidente. Talvez até para que você possa lembrar que uma mão amiga pode confortar muito. Pois não, Paulo? Falta 5 minutos. Entendi. Pensei que fosse mão levantada. Então, finalizando, meus amigos e meus amigos. Então, o Léo, ele é o último exemplo positivo, chamado Dívida Expirante, Dívida que Acabou, do livro Ação-Reação. Então, amigos e minhas amigas, finalizando, que possamos resgatar nós mesmos, que possamos ter mais alma do que corpo, que possamos, nos nossos lábios, aprender a sorrir quando o mundo diz não, a caminhar, mesmo que os nossos pés estejam sangrando. Lança teu olhar para o céu, porque no céu escuro da vida existem estrelas que cintilam e que brilham. E Deus está dizendo algo. Escuridão total nunca vai existir. Há sempre estrelas que brilham, havendo uma mensagem oculta nestas estrelas. Pois não, Paulo? Você me dá um minutinho? À vontade, Paulo. Você é o chefe. Você é o subchefe do terreiro, porque o chefe do terreiro é o Ribeiro. Você é o subchefe. E depois você... Pode ser, claro. Ó, Efésios 4, 22, 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestidos do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. É contigo. Excelente, Paulo. E finalizando, meus amigos e minhas amigas, tem talvez a minha memória vai fugir, vai falhar, mas tem uma epístola, uma carta de Paulo, Romanos 8, não sei se é no versículo 38, 37, que diz o seguinte: em tudo somos mais que vencedores, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vencer com Cristo pode ser para o mundo uma aparente derrota. Vencer com o Mestre pode ser para o mundo
um anonimato, que ninguém nos conhece. Mas quem vive com Jesus sente a expansão da vida e abundância que ele nos prometeu. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos finalizar com a nossa oração. Que Deus possa abençoar o coraçãozinho de vocês. Sejam firmes, firmeza no bem. Já estamos em plena travessia, já estamos mais para o final desse momento aí de alcançarmos o Espírito redimido, e tenhamos a certeza que quando a cruz pesar em nossos ombros, caio de joelhos, porque essa mesma cruz que estamos levando nos ombros, ela vai resvalar sobre a nossa cabeça e vai se fazer ponte diante do abismo que pode estar nos esperando, abismo esse que tem a ver com as necessidades expiatórias de resgate espirituais. Então, amigos, vamos confiar na palavra da cruz, do Evangelho do Mestre Jesus. Aquele que, no aparente fracasso da cruz, que nunca existiu, ele mostrou para todos nós a beleza de deixar o mundo com a dignidade e com o maior apelo ardente que o amor teve nesta terra. Vamos orar, finalizando os nossos estudos de hoje. Senhor Deus, Senhor Jesus, Santa Maria de Nazaré, agradecemos pelas presenças de todos que estão aqui, encarnados, desencarnados, e que possamos, Senhor Mestre Jesus, olhar para a tua face, observar os seus ensinamentos, nos ajustar ao teu heroísmo. Nos ensina a viver, Mestre. Permita que, ao beber da tua água viva, a nossa sede de afeto, de vida íntima, possa ser preenchida pela tua luz. Que possamos nos refugiar nos teus braços amigos, luminosos, quando o mundo pode nos lançar ao chão. Que possamos sentir a tua choupana, a tua cabana, naquelas chuvas, com as tormentas, com os ventos, que possamos nos abrigar no teu Evangelho, que representa a casa edificada na rocha. Virão as chuvas, os ventos, as tempestades, e esta casa edificada no seu Evangelho, que é a rocha, esta casa não vai cair. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus.